Fala, rapaziada, estamos aqui com o nosso queridíssimo e grande amigo Nelson Patola. Vocês vão saber essa história hoje. Para quem não conhece, os mais novos, né? Vão saber por que esse apelido do Patola. É uma resenha que nós que tem aí. E é um prazer ter o Nelson aqui com a gente. Pô, eu conheci há pouco tempo, assim, pessoalmente, mas eu sou um pouco antigo, eu cheguei a acompanhar um pouco da carreira do Nelson. É um cara vitorioso, é um cara que tem uma história magnífica, é um cara que uma história do típico brasileiro, que vem de periferia, vem de lugares humildes e consegue vencer na vida, e é um cara batalhador, e é isso que a gente vai contar um pouco aqui no nosso Fute Music Podcast. Nós estamos estreando hoje e não poderia ser diferente. Estamos estreando com o pé direito, com esse grande jogador, está se tornando um grande amigo e espero que nossa amizade se perdure por muitos anos, que assim, se Deus permitir. E vamos começar nosso podcast, né? Espero que vocês curtam, vai ter muita resenha. Vamos ter muitas histórias, né? Que foram muitos anos jogando futebol e o cara deve ter muitas histórias aí. Um pouquinho, né? Verdade. Né? E um prazer ter você aqui conosco, tá bom, Nelson? Pô, muito obrigado por você. Desde já eu te agradeço por você ter vindo aqui no nosso humilde podcast, nossa primeira apresentação. Nós temos algumas perguntas, né? Pra gente ter esse bate-papo. O começo de tudo... Onde tudo começou, quantos anos, onde você começou, o bairro que morava, como é que foi? Conta um pouco da sua história pra gente aí. Primeiro, antes de mais nada, né, cara, eu quero agradecer, né, pelo convite, cara. Eu, sinceramente, eu tô aqui sentado, mais uma vez eu falo, né, a gente tava em off falando aqui, eu tô nervoso, mas desde quando surgiu essa coisa do podcast, dessa liberdade que se tem de poder falar um pouco da nossa história, daquilo que a gente vivenciou dentro e fora do futebol, sendo jogador, enfim, é um prazer, né? Uma honra. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui. Eu tinha pedido isso, cara. Eu falei, cara, é meu sonho de um dia ser convidado. E aí você não sabe que foi o primeiro podcast, e eu espero, hoje a gente corta a fita, eu espero que será o primeiro de muitos. Claro. E eu quero agradecer diante de Deus pela oportunidade. Pô, claro. A gente que agradece por ter essa honra de ter você aqui no nosso... Eu me lembro quando o Santinho me ligou assim, foi uma coisa muito engraçada. E quando ele falou, eu falei, cara, que é isso? É mentira. Aí ele falou, o Leandro perguntou. Eu falei, cara, tu não tem noção do que é isso, né? Isso é uma resposta, porque assim, era um sonho. E mais um sonho que Deus realizou. Maneiro. E pela pergunta de da onde eu vim, eu sou da VK, da Vila Kennedy, né? E eu comecei no Botafogo com 13 anos, em 1986. A gente foi para Marechal Hermes. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, a gente começou a desenvolver, eu era ponta direita, né? E aí tinha um treinador da escolinha chamado Seu Toninho, cara, Seu Toninho. E aí ele me chamou no canto e falou, você não vai ser mais, eu vou te botar no meio campo. Eu falei, pô, mas eu gostava, achava bonito, porque eu vi os pontas direitas, né, jogando e tal, e eu queria fazer aquilo mesmo. E ele falou, não, a tua característica é de cabeça de área. Eu falei, como é que pode? E aí ele me colocou para treinar, e aí eu fui bem. E de lá para cá, assim, teve um período, porque isso faz parte do início, mas não é o início, né? Uhum. Sou de uma família de 21 irmãos, né, de mesmo pai, da mesma mãe, morando na Vila Kennedy, que é uma comunidade. Eu tenho muito orgulho de onde eu saí, né? Tenho muito orgulho. Eu amo a Vila Kennedy. Sei que não é nada fácil, porque a vida não é fácil, mas eu sou apaixonado pela Vila Kennedy, orgulho de onde eu vim. Maneiro. E eu perdi meu pai aos 6 anos, minha mãe aos 13, e foi nessa transição, tu imagina. Então, assim,
Deus foi cuidando de mim da melhor forma. Eu não tinha esse apoio de parente, porque não tinha, né? A gente veio de uma comunidade. Tu imagina criar 21 filhos. Pô, mesmo. Pô. Era uma comunidade dentro de uma comunidade. Eita, cara. Enfim, aí eu fui pra lá e aí necessidades vieram e dentro dessas necessidades a gente precisava comer, né? Eu me lembro que minha mãe tinha uma birosquinha, assim que ela veio falecer, a gente começou a vender, né? Então ficava só eu e minha irmã, Maristela, né? Eu tenho 51 hoje, ela tem 52. É uma escadinha lá em casa, né? Imagina. E aí a gente foi passando dificuldade, a gente foi tentando se virar ali com o que tinha. Antigamente se vendia as garrafas de cerveja, vendia então a gente começou a vender, porque era o único meio, né, da gente ter recurso para comprar alguma coisa. E aí eu precisei trabalhar. Eu tenho carteira assinada desde 14 anos, e aí com 14 anos eu saí, me afastei do futebol, aí tive que aí comecei a trabalhar, porque não recebia nada no Botafogo. E aí eu fui trabalhar de carteira assinada na Travessa Ouvidor, no centro da cidade. Caramba. Então eu tenho a carteira assinada desde os 14 anos com muito orgulho. Mas tinha algo dentro de mim que aí um ano depois eu falei, não, eu preciso sair. Aí dentro disso um ano tinha um rapaz na Vila Kennedy chamado Márcio Fininho. Todo mundo conhece ele como Fininho. Chegaram na Vila Kennedy perguntar pelo Fininho. E eu já quero, porque eu sei que tem muitas pessoas acompanhando, porque eu já fiz propaganda demais. Eu sei que então eu quero, Fininho, aqui mais uma vez, eu sempre faço menção porque Deus te usou e foi Ele que falou, cara, vai pra lá porque o seu Tuninho tá me incomodando, ele falou perturbando, né? Ele falou, tá me perturbando e tem que levar porque ele falou que você tem futuro. Pô, maneiro. E eu tinha 14, 15 anos. E aí o Fininho me levou. Isso era o quê? Escolinha? Isso era a escolinha, cara. Caramba, de Vila Kennedy? Da Vila Kennedy. Caramba. Aí eu fui pra Marechal, e aí a gente pegava em Bangu, e naquela época você pulava a linha do trem, e aí vinha aquele Polícia Ferroviária Federal, porque tinha naquela época, aí tu agarrava ali, quantas vezes peguei carona, arriscando a minha vida, sem saber, novinho, mas é porque eu não tinha dinheiro. Eu tinha que dar um jeito, tinha um ônibus lá, 784 na Vila Kennedy, nossa, quantos bicos eu tomei na costela querendo atravessar. Não foi fácil. E aí quando eu cheguei eu não saí mais, né, assim. E de lá pra cá eu me lembro que o meu sobrinho que tá vendo, e ele vai contar pra mãe dele. Essa história sempre mexe comigo. Porque eu me lembro que no juvenil eu recebi o primeiro salário. E dentro desse primeiro salário só deu para comprar 1 quilo de carne. Caramba. E aí eu cheguei em casa com 1 quilo de carne. Que eu já não aguentava mais, eu queria comer 1 quilo de carne. Só vivia eu e minha irmã. Né? Os irmãos mais velhos, cada um com as suas respectivas famílias. E eu me lembro que a minha irmã Maristela, gordinha, eu chamo ela de gordinha, ela tomou um sujo e falou, não, você não fez isso. Como é que você vai treinar? Eu falei, continuo passando por debaixo, saltando por trás. Aí a gente comeu naquele dia 1 quilo de carne, que é o valor. E aí dali pra lá eu fiquei 1 ano, 2 anos no juvenil e 1 ano no júnior. E isso treinando onde? Aqui no Marechal. Marechal. Eu morei. Aí depois eu falei com o seu Tuninho. Na época já era o Erci Rosa, que era o treinador, e era daqui de Niterói. E aí ele conseguiu falar com o diretor, e aí eu fui morar na concentração, porque eu não tinha condição de ficar indo e voltar. Eu não tinha nem. Eu me lembro que o primeiro jogo na escolinha que eu fiz foi contra o Flamengo na Gávea. E eu fui eleito o melhor jogador. E eu tinha 2 dias que eu não almoçava e nem jantava. Eita, Jesus querido. Não sei se era pra contar isso, mas assim... Não, pode. Essa foi a minha história, assim. Caramba. Eu tinha 2 dias, aí eu fui eleito o melhor jogador. Eu me lembro que o diretor me chamou e falou, eu quero te dar um presente. E aí me deu um dia da passagem e me deu um lanche, né? Caramba. Que já dava já o lanche normal. Mas aí eu saí dali e Gávea longe pra caramba da Vila Kennedy, eu sem dinheiro, né? E aí a gente pegou a Kombi até Marechal e depois, assim,
foi meu início, assim, mas sem ninguém sabia de nada. Ninguém sabia de nada. E eu continuei sem comentar nada, ia sempre acreditando. E aí, quando eu fui morar na concentração, as coisas... Não é que as coisas melhoraram, né? Mas no sentido passar por baixo dessas coisas, não, eu ia para Vila Kennedy toda sexta-feira ou após as partidas da categoria de base. Ah, tá. Aí já tinha uma alimentação melhor, né? Já... Mais ou menos. Porque a galera pensa que todo jogador, quando já chega, já tem aquele suporte, já tem aquele Gatorade. Hoje essa geração tá privilegiada, né? Que já chega... Rapaz, Desculpa. Semana passada eu comentei até de um Toicinho. Toicinho, ele era o terceiro no profissional, tinham 3. PC, que era o Paulo César, tinha o Guilherme, o Neguinho, os dois gente boa, mas o Toicinho não gostava da categoria de base. Então a gente, para treinar essa década de 90, que o seu Emil Pinheiro, então a gente era assim, era realmente excluso, diferenciado, assim, a gente não treinava. E quando chamava a gente fica separada e usando roupa velha, tipo, como tinha uma troca de material. E aí aquela roupa velha ficava só para o juvenil, que era, antigamente, não sei se hoje chama, cara, hoje de repente, não pode nem chamar mais ninguém de juvenil, mas antigamente chamava o juvenil, a gente pegava roupa velha. E o Toicinho, a gente morava na concentração, não era essa alimentação, era um arroz que de vez em quando vinha uma perninha de barata e tal. E, meu irmão, vou te falar, bota a perninha pra esse negócio de nojo, não tem. Quem tem dificuldade não tem nojo. Tu jogava perninha de barato, fazia vista grossa e comia. E assim, tinha o seu Vicente, que era um barzinho que tinha lá, a gente ia lá e tinha um refrigerante às vezes e era uma briga. Eita, Eu me lembro até hoje que o Edmundo tomou a Coca-Cola do Cosme. Tinha um cara lá chamado Cosme, o centroavante. Quando o Edmundo pegou a Coca-Cola, cara, o negão ficou doido. Vou matar ele. Edmundo era juvenil e esse cara já era... O Cosme já era... Não, o Cosme era infantil, também era infantil. Mas era o negão 7'3", que antigamente a gente falava 7'3", o Edmundo é 7'1". 7'3". Quando na briga todo mundo morava na concentração e deu aquela, sabe? Vou matar ele, mas então assim, a gente subia para poder pegar alguma coisa lá dentro, que tinha uma árvore de uma goiabeira. Aí esse Toicinho olhava pra gente, cara. Ele olhava pra gente e, cara, via que a gente... Hoje, nego toma... Hoje, porque para o profissional que isso é normal... Deixa pra lá, veja, o cara pega um pouquinho só e joga fora. Mas pra quem tá ali que falou, cara, isso deve dar uma força. Isso deve, sabe como é? Pô, ele olhava pra gente e jogava fora, né, cara? Os outros não, o Guilherme, eu lembro como fosse hoje, o Guilherme e o PC, cara, os caras, o Neguinho, Guilherme e o PC, gente finíssima. Chamava a gente no sapatinho, as frutas e tal. Mas o Toicinho, esse era, fazia a gente ficar assim, babando pra poder. Até a gente chegar no profissional. Aí a gente falava, quando eu chegar lá. E aí eu fiquei lá 3 anos, cara. 3 anos. E aí a minha subida para o profissional foi uma coisa assim, coisa de Deus, inusitada. Eu imagino porque essa alimentação, assim, quando tá nessa fase, eu imagino que, além do seu talento, a alimentação é primordial, né? Porque o esforço físico é muito grande. Você correr no sol quente, você fazer o físico, depois fazer o treino coletivo. E você tá bem, né, fisicamente, psicologicamente. Porque a fome já mexe com o seu psicológico. E você tá firme ali, não dá vertigem, não desmaiar em campo. Imagina você. É muito Deus, né, cara? Porque você 2 dias sem comer, sem se alimentar. E você... conseguir passar nos testes, você conseguir impressionar, igual você falou, você conseguir ser melhor jogador em campo. É muito Deus mesmo, né, cara? Porque... Eu me lembro que uma vez eu tomei uma injeção
Voltarei. Não sei se tem mais ainda. Eu já conheço. Tem as coisas que mudaram tanto que a gente tem até medo de falar alguns nomes, né? Tipo, Calminex era uma coisa que aquela pomada de cavalo e tal, mas vamos lá. E eu não tinha almoçado, eu tomei o Voltaren, e aí eu fui andando dali da Xavier Curado, onde hoje só tem só o muro do Botafogo, mas antigamente onde ficava a concentração, até ao centro de Marechal Hermes. Quando chegou lá eu passei mal, desmaiei. Caramba. Que estava sem comer, aquilo fez reação rápida. Enfim, então, depois que as coisas, eu comecei a me alimentar. Não adequadamente, eu enchi a barriga, né? Então, mas o pouco que tinha para mim era alimento. E aí eu fui ficando e, graças a Deus, eu já entrei na concentração, que não era uma coisa fácil. Foi doído. E assim, para você receber um saláriozinho integral, você tinha que ser titular. Caramba. Senão você recebia até a chuteira. E fora as afrontas. E aí começou assim, as afrontas. Porque a categoria você vai passando, né? E assim, infantil, um treinador que você se adaptou, daqui a pouco você vai pro juvenil e aí uma outra história, outro treinador, você tem que conquistar ele também, ele vai conquistar, é um jogo de conquista, né? E aí eu peguei, acho que meu último estágio foi, foi o meu último estágio do juvenil pro júnior. Essas duas categorias eu peguei, acho que foi a pior parte da minha vida, assim. Porque eu peguei o Eci Rosa. E teve uma certa feita que até nos juniores eu dei-lhe uma pancada nele. Vai descontar logo, né? Num 2, ele queria armar uma panelinha, eu no cheio de ódio, cheio de rancor. E Marechal Hermes, tu imagina o campo, né, cara? Ondulado, assim, eu ruim demais. Eu dominei a bola e... pura malandragem, eu deixei a bola, dominei para soltar um pouquinho para ele vir. Para ele pensar e falar, tomei. Quando ele veio para tomar, eu vim, te empurrei ele foi raspando o peito no chão. Quando ele levantou, parecia que tava pegando fogo, ele batia. Ele batia no peito e falava, esse não vai ser jogador não, isso é marginal, isso é marginal, isso é marginal. Tu sabe que até hoje, porque assim, a maioria dos jogadores que nós que fomos, né, da categoria de base, chegamos ao profissional e fomos campeões da Taça Comebol, quando a gente se encontra, todo mundo comenta isso, fala, Nelson, tu lembra daquela bunda que tu deu no Erci Rosa, que ele levantou? E ali foi uma perseguição, cara. Assim, roupeiro, né, cara? Todo mundo despreza o roupeiro, mas o roupeiro é onde a diretoria foi todo mundo embora, tá todo mundo conversando e o roupeiro tá ali. Tá escutando tudo. Aí tinha um roupeiro chamado Maia, Leandro. Essa é muito boa para contar, porque ele chegava Então, de 6 meses tinha uma avaliação, né? Então ele chegava para entregar a chuteira. Então tinha uma chuteira chamada Adidas Milano. Quem estava nos planos recebia a chuteira Adidas Milano. Quem não estava nos planos recebia Clube Sul. Eita! E o Maia dava Clube Sul assim, ó, cuidado, e a barca vai passar. Clube Sul já era um aviso, né? E aí ele me dava assim a chuteira e falava assim pra mim, na Milano, ele falou, cuidado, hein, você toma cuidado, a barca vai passar e você tá na corda bamba. E eu sabia que, porque o treinador não gostava de mim, né? Então eu ficava muito, falei, cara, não é possível. Eu vou sair, chegou uma época de eu pensar assim, eu vou desistir. É mesmo? Porque assim, era uma perseguição e ele não me colocava para jogar do mesmo lado. E aí eu ia jogando. Aí, nos juniores, né, eles foram viajar para a primeira viagem internacional que o juniores teve, 91, ele me sacou, né? É mesmo? Mas foi coisa. Hoje eu vejo que foi de Deus, cara. Porque logo assim, aí eles viajaram pra Suíça. Ele me sacou. Tu imagina, todo mundo favelado. Pensando, faveladaço. Já imaginando, né? Tirar o passaporte. Caraca, imaginando no Suíça sem falar nada, sem nada. Aí ele me sacou. Nisso tá chegando. Aí ele foi viajar e nisso tá chegando uma outra. Aí o Emil Pinheiro troca a diretoria. E põe o seu Edenir, que era daqui de São Gonçalo, põe pro Júnior, e ele chama o Antônio Rodrigues.
na época, que depois foi pro profissional, para o juvenil. Aí o Antônio Rodrigues traz o Gerson. Aí tem Otávio Pinto Guimarães. E aí dentro dessa essa taça Otávio Pinto Guimarães, a gente vai jogar nos juniores. Mas eu já com o Maia todo dia pegando e falando, o Maia chegava assim, o avião tá voltando. Você é o piloto. E aí quando veio essa Otávio Pinto Guimarães, eu me lembro como se fosse hoje, cara. Primeiro jogo São Cristóvão. Mas naquela época o campo do São Cristóvão era daqueles... Eita, cara. E aí eu treinando, e o Gerson Canhotinha de Ouro foi o diretor técnico. Caramba. E aí o outro treinador, E aí eu jogando, tá? No primeiro jogo lá, nós ganhamos de 1-0 o gol do Reginaldo Pinguim, eu fui o melhor jogador então. Caramba. E os caras voltaram, aí ele falava, você não é titular? Eu falei, não, pô. Eu falei, como é isso? Gerson, aquele jeitão dele. Gerson entende futebol pra caramba, né? Ele Ele sabe quem é quem. Imagina, porque assim, como é assim? Mas ia ser muito engraçado, como é que... Vamos jogar. Nisso os caras retornam e aí ele me coloca no banco. O Gerson ficou calado, eu treinando. Veio um jogo contra o Flamengo, na época era Sávio, Fábio Augusto. Eita. Mesmo time do Flamengo era Azedo. Aí começou 1-0 e eu no banco. Acabou 1-0 e todo mundo foi para o vestiário. Falou, vem todo mundo. Aí o senhor Recife começou a falar. Quem tá ouvindo vai falar, meu Deus, você é doido de contar essa história. E esse Recife falando, daqui a pouco o senhor Recife teve uma péssima ideia de falar, Gerson, quer falar alguma coisa? Levanta o Gerson. Eu quero. Tudo errado. Esquece o que ele falou. Todo mundo ficou se olhando. Eu não sei por que esse magrelinho aí tá no banco. Não sei. É o melhor de todos aqui. Não sei. Palavra do Gerson. Não são minha. Quem tá ouvindo isso aqui, os juniores que estavam conosco, viu? Eu não sei por que ele tá no banco. É o melhor de tudo aqui. Eu não sei. Tipo, tá horroroso. E começou a falar, pode colocar a camisa. Arruma um jeito pra ele jogar. E saiu. Caramba. Isso ficou bem assim e tal. Daqui a pouco você me colocou. Não me colocou na hora. Criou aquela pressão. 5 minutos depois, 10 minutos depois, ele foi e me colocou. Tava 1-0 pra mim. A gente virou pra 2-1. Eita, cara. Cara, chegou no treinamento, aí ganhamos e tal, aquela coisa. Aí na terça-feira nós nos apresentamos e tal. Quando a gente foi num coletivo, ele me sacou, o Gerson falou, não, ele não vai ficar no banco. Aí o seu Eci tirou a camisa. E aí começou a xingar o Gerson, e falou, tu não sabe... Caraca. Tu não sabe nem andar, tu anda pisando no calco do tornozelo, tu nunca jogou bola. E o Gerson daquele jeito. E aí o Gerson passou a ser o treinador. É mesmo? Foi. E aí foi interessante que o Santa Rita, que era o terceiro goleiro, não acertava a bola. E a bola era velha, ruim. Até hoje a gente se encontra e fala disso. E nós tínhamos um ponto de gente chamado Sandrinho, né? Sandrinho, assim, bate aqui. Ele falou, chuta aqui, goleiro. Só nessa hora que o Santa Rita estava errando todas as bolas que o Gerson pediu, a bola procurou o craque. A bola veio. Cara, quando a bola veio, você vai falar, Nelson, é mentira. Não é. A bola veio, a bola tá vindo, ele já fez com a mão assim, ó. E já velho, pro Sandrinho correr. Quando a bola veio, ele deu 2 passos para trás, dominou a bola no peito, e do peito, quando a bola bateu, ele... Puf, o Sandrinho na cara do gol. Tinha acho que foi uns 40 metros. Eita. Aí ele falou, a bola pode não chegar, mas a intenção vai. E dali para lá as coisas começaram a mudar. E aí eu fui, nesse período, estava já como titular. E aí tinha essa também, como titular você recebia o salário integral do juniores e a chuteira Milano. Aí as coisas já vai dando a clareada, né? As coisas já e aí a gente ficava na concentração, então todo mundo saía e tal. Nesse dia, coisa de Deus, nesse dia tinha o Edson Bentes. No profissional não tinha ligação com os juniores, então tinha o Edson Bentes. E eu ficava na concentração. Nesse dia eu estava sozinho na concentração. E machucado. E aí o Edson Bentes veio e perguntou, pô, tem lateral direito aí? Eu olhei para ela, só tinha eu na concentração. Eu fiz, machucado. Ele falou, se apresenta 2 horas que a Kombi vai sair 2 horas para o Atlântico Sul. Caramba. Eu falei, eu vou jogar. E ele já era o profissional, porque já tinha perdido, o profissional já tinha perdido o brasileiro pro Flamengo, e então houve aquela troca. 92, né? 92. E aí o Edinho estava chegando. E primeiro que eu fui para comer, essa é a grande verdade, porque tinha o Atlântico Sul, a gente sabia que depois do treino os jogadores jantavam no Atlântico Sul.
Então a gente foi pro Atlântico Sul. Mas assim, antes de... Eu já fui com tudo isso. Eu falei, mas eu vou jogar. E aí eu comecei a ir na lateral direita. Eu falei, eu não sei... Eu sei bater um pouco bem na bola. Então eu não preciso. Aí eu me lembrava do Paulo Roberto, o Cavalo. Não chegava na linha de fundo. Ele passava do meio campo e ele... Eu falei, cara, eu vou lançar. Uma coisa eu sei, eu não posso encostar no Renato Gaúcho nem no Valdeir, mas no restante não passa por mim, não. E aí foi assim. A história começou assim. Quem é o lateral direito? Eu falei, eu. Aí ele falou, se apresenta. Ele nem sabia quem eu era. Personalidade, né? E aí, meu irmão, dali pra lá, e começou um treino, 2 treinos, um dia, 2 dias. Eu caía, porque quando aumentava a velocidade, eu tive uma distensão e não fazia musculação. Eu caía. E o Edinho e tal, e teve um dia que eu passei assim, o Edinho me olhou, e fez, Nelson, senta aqui. Assim, eu sentei, já fui com as pernas, eu falei, meu Deus, eu menti. Ele vai mandar eu voltar pro Juniores, eu vou voltar a comer arroz e feijão, gente. Ele falou, senta aqui, tu não é lateral. Assim, tu não é lateral. Eu falei, não, ele falou, tu não é lateral. Tu nem cacuete tem pra lateral. Mas fica aqui que eu gostei de você. Ele falou assim, fica aqui que eu gostei da tua personalidade. Eu falei, Edinho, professor, eu sou o cabeça de área. Mas eu quero estar aqui. Ele falou, fica aqui. Só evita carrinho, tá chegando muito duro nos outros. E aí, cara, graças a Deus, aí começamos a treinar. E aí isso o quê? 93? 92. 92, finalzinho de 92. Aí o Renato vai pro Cruzeiro. Renato, nessa briga, porque o Renato, depois do Brasileiro, teve uma festinha com o Gaúcho, falecendo Gaúcho, disputa que deu ele aquele teve, problema, então ele foi para lá. churrasco. Já viste aqui. Ficou sem jogar final e tudo, então, né? Então, aí a gente foi fazer a estreia, a apresentação do Renato Gaúcho no Mineirão. Caraca. E aí ele, o Renato Gaúcho, todo mundo naquela época, bonitão, chamava atenção. Ele falou, a mulherada não paga. Então tinha 30% de homem e 70% de mulher. Tava lotado, tinha quase 100 mil pessoas no Mineirão. E aí quando eu vi aquilo, cara, doido, foi meu primeiro jogo no profissional. E assim, com 5 minutos de jogo, o Pino se machuca. E Cara, se eu pudesse me esconder, eu tinha me escondido. Ele, Nelson, eu falei, mentira, espera. Aí, como tinha muita garotada do Júnior, eu falei, vai, vambora, é a tua hora, vamos. E aí, eu, rapidinho, novinho, nem esquerdo direito. Daquela, assim, rapidinho, tô pronto. Né? Ele falou, joga. Chegou até o momento. A palavra do Edinho até hoje ecoa na minha mente. Joga. Chegou o teu momento. Tua personalidade é agora. E aí, o primeiro toque, eu me lembro que eu toquei curtinho, a segunda. Aí o Odemilson tava do lado direito, longe, Mineirão longe pra caramba. Grande. Lá do outro lado, aí o Cláudio, que veio junto comigo desde a infantil, falou, vai, lança. Aí eu, virei a bola. Quando eu virei, aquela descarga, eu falei... E aí já cai aquele 2 sacos de cimento do lado falei, pronto, daqui pra lá eu aí não dá aquela confiança, né? Aí fomos bem... E o time dele, você lembra de alguém assim famoso nesse jogo? O Renato, do time dele era Renato Gaúcho, era Roberto Gaúcho, era um time do Cruzeiro muito fera. Tinha um cabeça de área, um lourinho, Nonato, lateral esquerdo, Nonato. Era um time bom, cara. Time bom pra caramba. E ali no meio você marcou quem nesse jogo ali? Não, aí, assim, como, tinha um Macalé, Marcelo e tal, e assim, com um jogaço, aí eu vim pra cá. Aí quando a gente voltou no Carioca, aí pegamos o primeiro jogo que eu joguei no Carioca foi o americano. Caio Martins. Ganhamos de 2-1. Aí o segundo jogo já era o Flamengo. Foi aquele jogo de 1-0, o gol do Marcelo Costa. Que aí eu fui eleito o melhor jogador, minha família foi toda. Aí o doutor Emílio Pinheiro me chamou e falou, você mora onde, Nelson? Eu falei, moro na Vila aqui. Ele falou, cara, tu mora mal pra caramba, hein, Nelson? E eu cheio da minha família toda lá em São Januário. Eu falei, pô, doutor, eu tô cheio de família aí e tal. Ele meteu a mão no paco do dinheiro e falou, tô. Bota todo mundo num táxi. Tu acha que ia gastar dinheiro num táxi? Todo mundo favelado, vamos todo mundo no 394, pegamos um 394 fazendo bagulho. Economizar esse dinheiro. Aí no outro dia, cara,
Jornal dos Esportes. Então, Isso a galera já pensa que tá com dinheiro, né? Nessas alturas aí, nego já pensa que... Pô, o Nelson tá rico, Nelson chegou, hein? Nelson chegou. Vai dar aquela reportagem. Saiu na capa do jornal. morava num quartinho, cara. Porque não tinha internet, era eu o quê? eu tinha uma menina que morava comigo, até falecida, morava num quartinho que era a birosca da minha mãe, passou a ser meu quartinho. Caramba. Os meus amigos que de repente estão ouvindo agora lá na Vila Kennedy, na Aldomar, todo mundo, a gente acabava pelado ali, garoto, e reparar, abria. E era a barraquinha mesmo, que abria a barraquinha, a gente sentava ali e a gente ficava lá conversando. É mesmo? Quando acabava o jogo? Não, quando a gente, tipo assim, vamos jogar uma peladinha, então Ah, depois, tá. vamos lá, vamos lá. Eu continuei com as mesmas raízes. É mesmo? As mesmas, ia pra lá, então morava lá, ficava lá e tal. Depois as coisas foram mudando, eu tive que sair, né? Mas até então ficava lá, então voltava, minha vida continuava. Mas assim, sempre, as amizades continuam as mesmas, que sempre, essas dali da birosquinha, elas continuam Maneiro, as mesmas. maneiro, muito. Então assim, maneiro. a minha vida começou daí, começou a Maneiro. mudar a história. Então aí, Nelson, Flamengo, né, cara? 1-0, gol do Marcelo Góes. Foi quando eu dei um lençolzinho, aí eu dou um lençolzinho no Júnior, dou um lençolzinho no Zinho. Aí É todo mesmo? Deu um Júnior Maestro? Ih! Então as coisas ficaram assim. Aí já as coisas começa- começaram. Toma que eu dava muito mais caneta, era minha. Era A especialidade da casa. É, porque o volante, os caras pensam que não tem habilidade, vem de primeira, né? Aí vem, você finge que vai tocar, o cara já abre Aí o a perna. retrovisor limpinho. É. Não se tem mais hoje, mas toma. Não tem. Todo mundo já sabia. Falou, é titular do Nelson. Tá? Eu me lembro até do Jair Pereira, cara. A gente um jogaço contra o Bangu. Foi a estreia do Guga e Túlio no mesmo? Botafogo. Correndo atrás tal de Fabinho. Cai na cara do Wagner, assim, deram uma bola pra ele assim. Das costas do Wilson Goiânia, eu vou e faço a cobertura e Tomou. toma ele assim caindo, né? Quando eu levanto, o lateral tá vindo, aí eu levanto de frente pra dar um bico Pra lá. dar, ele já estica a perna. Aí eu fiz que vou dar um bico, mas dentro da pequena área, o Wagner longe. Aí o Jair Pereira era o treinador. Eu fiz que eu dou. Pra quê, cara? A galera. E acabou o primeiro tempo, meu irmão Jair Pereira, ele entra no vestiário. Tá, o cara já pensa se tivesse tomado o gol, né? Tu já viu, como é que o Jair Pereira fala, né? Jair, eu te amo, foi o melhor treinador que eu peguei. Ele falava, ele veio assim, que ele fala assim, cadê ele? Que quer me matar? Cadê ele? E eu lá no cantinho, ele, você não faz mais isso não, hein? Não faz mais isso não. Essa bola é pra tirar, você tá maluco, você quase acabou com o meu gol, Cara, o vestiário todo, Eita. o Guga falava, o Guga Cabeção, você jogou no Santos, foi pro Botafogo, falou, né, rapaz, tu deve ser maluco, eu nunca vi ninguém fazer isso na pequena área, assim, foi na pequena área, assim. Caraca. E assim... Mas é isso que vai dando mais confiança dentro do jogo, né, cara? Aquele saco de cimento vai saindo, vai caindo naquela pedra, vai caindo. O cara vai ficando leve, porque o futebol é confiança, né? Não, cara? você Futebol vai é isso. Você chegar nervoso, imagina que, pô, Maracanã lotado, Mineirão mas lotado. essa Se é- você errar 2 passes, pô, a confiança vai embora. Como é que você vai jogar depois disso? Agora Essa você é- acerta uma caneta. Pô, dentro da pequena, a torcida já vai te ovacionar, amigo. Acabou. Corre um risco, né, cara? Corre isso. Se também se também tomar o gol ali, acabou a carreira. Cara, ali é tipo piloto de avião, amigo. Não pode errar. Se errar, o avião cai. Avião cai. Morre todo mundo. E aí foi assim, e aí esse período já foi em 93. Então, em 92, aí eu fui eleito o... Hoje as coisas mudaram, então você vai me ajudar. Quando você inicia... não foi o melhor jogador. Eu fui revelação. Revelação do campeonato. Pô, do maneiro. Carioca. Maneiro. Aí então já cheguei em 93 já com uma certa moral. E assim, já era uma realidade, entendeu? Pode crer. Se firmou, né? Isso. Se firmou. E aí já estava sendo aquela coisa da cogitação para a seleção, Foi porque legal. eu mantinha uma regularidade boa. Então, Maneiro. assim, mas não foi fácil, cara. Não, imagino. Então, assim, quando as Imagino, porque pessoas até porque veem- essas cobranças de vestiário, essas cobranças de roupeiro, desses caras que você comentou, em algum momento de você estar jogando, isso influenciava, assim, essa cobrança, pô, a barca tá chegando, hein? Tipo assim, esses comentários assim te influenciavam dentro de campo, de, pô, se eu errar, eu sei que eu tô na berlinda. Ou você entrava dentro de campo, esquecia disso e jogava teu futebol mesmo.
Não ficava pensando, porque às vezes o que dá pra a gente perceber um pouco de jogador, que às vezes o jogador é craque na divisão de base, é craque, vai promessa, grande promessa, mas parece que jogam muita responsabilidade de o cara ter que tirar a família de dentro da favela. Pô, só o nosso futuro tá nas tuas mãos, de o cara ter que mudar a vida dos familiares ou então tem um cara, ele tá de titular, mas tem um cara vindo atrás dele que já pedindo passagem e às vezes isso pesa em muitos jogadores bons que a gente vê assim aqui no Amador, que já tá jogando nos clubes, não se firmam, né? Porque é muita responsabilidade, muita pressão. Eu imagino que o jogador profissional, além de talento, ele tem que ter um psicológico muito firme, né? Para poder não deixar isso se abalar e levar isso para dentro de campo. Porque futebol é o que a gente falou aqui, é confiança. Você errou uma, duas, pô, já tem um cara do lado de fora pronto para poder entrar. E se ele entrar no teu lugar, no segundo, tipo assim, aos 20 do segundo, se ele entrar e acertar tudo, no outro jogo ele é titular, né? A gente, você citou uma coisa engraçada isso, né, cara? A gente tinha na categoria de base chamado do Tonhão, Antônio Carlos, meia esquerda. Pensa no cara. Categoria toda infantil, escolinha, porque nós começamos na escolinha, infantil, juvenil, júnior. Cara, Antônio Carlos era o melhor, assim. A ponto de todos os treinadores falarem, ficou difícil dar a bola no pé do Antônio Carlos. Antônio Carlos era o craque. Mas chegou no profissional, não rendia. Não aconteceu. Veio até tem uns 2 ou 3 anos que ele veio a falecer. 7-2. Mas craque. Mas no profissional... Porque não sei se acompanhou. Porque as coisas mudam. Assim... hoje eu acho que hoje está no mesmo patamar. Mas antigamente você tinha um treinamento na categoria de base, no profissional era outro. O outro completamente... Mais puxado, né? Muito mais puxado. O outro não tinha... Hoje já não é mais assim. Então, assim, eu acho que quando chegou lá, ele sentiu isso. Eu não sei também se fosse... Mas o Tonhão, ele era o xodó, cara. É mesmo? Ele era brabo. Assim, ó. Existiam 2 na categoria de base que, assim, nego tinha ele como coisa. Era o Djaí. Djaí já era o cara. Djaí já era o cara. E o Antônio Carlos. 7-1, que o Djaí é de 7-1. E o Antônio Carlos 7-2. É mesmo? Era o cara, assim. Na minha época tinha um lateral direito que é o Eliomar. E na categoria de base era o cara. Então, assim, tiveram pessoas que todo mundo apostava, entendeu? Assim, então... É difícil explicar isso, né, cara? Mas a única coisa que eu posso falar é que, assim... você pode... Tem coisas que vão... Ela vai permanecer igual uma vela, vai permanecer acesa até um determinado momento. Mas quando é estrela é diferente. É verdade. Né? Então, assim, Deus escolheu não é para ser vela, Deus escolhe para ser estrela. É verdade. Então, vela tem um determinado momento que ela vai acabar. Apaga. Mas estrela não. Pode estar o tempo que for, que estrela vai continuar sendo estrela e ela vai iluminar. Então, assim, eu tenho muito isso na minha mente, assim, porque eu vi muita mão de Deus na minha vida, porque eu cheguei aonde eu quis chegar, joguei aonde eu quis jogar, cara, e assim... claro, e você falou uma coisa, esse lado emocional, psicológico, eu vou falar, a base é a família. Eu não tive isso, né? Eu não tive isso. E aí eu me casei, aí do primeiro casamento as coisas não foram, porque não me deram a estrutura de família. Familiar, né? Então, a família é a base para todo jogador. Não é para só... É claro, evidente que eu estou aqui citando o lado futebolístico, do futebol e tal, propriamente falando, mas todo segmento da vida. É verdade. Tudo na nossa vida. É a base de tudo. Se você não tiver a base, que é a estrutura família, familiar, porque é o momento que assim você precisa, com os pés no chão, poder, tá errado aqui, tá errado ali. Nós temos até hoje um jogador que se perdeu, hoje está perdido, embora seja craque, por causa de falta de família. É verdade. Quando a família se ausenta, você fica no deserto e sem bússola, sem nada. Você pode até tentar achar que você está produzindo e você não está produzindo. É verdade. Você está regredindo cada vez mais. É o que eu estava conversando com o pastor Leandro ali, porque a fama e o sucesso, tem muitos jogadores que a gente vê que até um certo ponto o pai manda.
O pai manda, a mãe manda, tal. Mas tem um certo momento da vida do cara, o cara já tá tão estourado, né? Tá tão rico que acho que não tem ninguém para dar um conselho, cara, pô, não vai por aí. Eu acho que na sua época ainda tinha esse negócio de não era tão correria igual hoje. A galera era forte fisicamente, tinha mais talento. Assim, hoje o que eu vejo, a galera antigamente tinha muito mais talento do que hoje. Os caras tinham habilidade, até por causa desses campos irregulares, né? Os caras sabiam o kick da bola, tinha mais aquele molejo. Hoje é tudo tapetinho, grama sintética, a bola só corre pra frente, aquele tem mesmo kick e tal. E tem muita diferença do futebol antigo pro futebol hoje. E não era tão... exigia tanto físico antigamente. O que eu paro para perceber, eu converso até com alguns amigos, é que antigamente a gente tinha alguns jogadores, você pode até falar melhor do que eu, que assim que chegava ao sucesso, ele tinha uma vida extra-campo, pô, movimentadíssima, né? Sim. Não precisa entrar em detalhe, mas era movimentadíssima, né? Os caras às vezes não dormiam, chegava pernoitado, mas conseguia correr. Conseguia correr pelo fato de o futebol não era aquele futebol tão correria. Entendeu? Tem uma transição ali, assim, eu acho que quando teve uns jogadores mais rápidos ali, da sua época, Sávio, né? Quando o Sávio chegou ali, que era um jogador extremamente rápido, o cara botava na frente, cortava para trás, que era difícil de acompanhar. Então, acho que aquele momento ali da transição um pouco assim para frente, já tinha esse negócio do jogador com mais preparo. Você via quem tinha mais preparo sobressaía. E quem tinha menos e tinha talento, ainda sobrevivia um pouquinho, mas quando ficava pouco preparo e pouco talento, não ia pra frente, né? Tinha nessa época do Sávio, a gente... 7, 8. Depois eu fui pegar o Sávio no juniores. Mas tinha o William, né? Então, assim, no Flamengo, a gente pegava a categoria de base, era o William, que era o craque, era o ponto esquerda. É muito difícil falar sobre isso, né? Porque não se explica. Aí ficam os porquês na vida de muitos. Ficam... poderia ter feito. Assim, hoje, com um certo entendimento, tem coisas que, cara, não tem como explicar. Então a gente vê... você falou assim, cara, tinha uns caras que jogavam comigo e, assim, pô, Edmundo, todos eles... E, assim, eu joguei com muita gente boa. É muito craque. Eu aprendi demais com esses caras. Sou fã do Edmundo. Aprendi pra caraca, Juninho. Você pegou o começo ali de Juninho e Felipe, né? Eu vi a foto ali do... assim, o Felipe quando chegou já estava lá, né? Né? Então, assim, tem coisas que você não explica. Você vai explicar uma fase do Felipe. Felipe nunca jogou no juvenil, cara. E o Lopes, e uma vez o Wilson da vovó entrou e falou pro Lopes. Aí outro dia eu tava perguntando sobre isso. Eu fui numa pelada beneficente, eu tava falando, cara, como é que se explica? Um cara sisudo igual o Lopes, porque pra mim, mudança, assim, tecnicamente, não que ele não seja, tá? Tecnicamente, o Jair Pereira acrescentou muito, todos os treinadores acrescentaram. Tecnicamente o Jair Pereira, o Edinho, em posicionamento e tal, mas em termos que ele tem a mesma metodologia do Bernardinho, né? De treinar, se doar, dar o teu melhor. Então era o Lopes. Para tudo. Eu hoje, humanamente falando, de família, de homem, de responsabilidade com tudo que eu faço, até hoje, cara. Eu levo os ensinamentos do Lopes para tudo, Leandro, para tudo que eu for fazer. Eu tenho o Lopes assim, você quer vencer, seja profissional. E doe o seu melhor. Então, o Lopes, então, tu imagina, um cara sisudo, o cara que não gosta que você chegue atrasado. O cara... Aí chega alguém e fala, tem um cara ali que é lateral esquerdo, bom de bola, mas não tem responsabilidade nenhuma e tal. Já deram o testemunho dele e falou, traz para cá. Até por causa da necessidade, porque tinha um Ronaldo lateral esquerdo, isso em 96, tá? Tinha um Ronaldo lateral esquerdo e o Ronaldo Lopes não gostou dele. O Bill, que era o melhor, que era daqui de Niterói, né? Mas ele não gostava de lateral baixo. O Lopes tinha essa metodologia. Tu sabe que eu fui ser treinador e eu também coloquei isso na mente? É mesmo? Ele explicava. Uma vez eu perguntei a ele, por que tu não gosta? Ele falou, cara, tu imagina.
Jogo aos Escanteio. 40, uma falta. O Falta, cara cruzamento. viaja. Em cima desse Cara, cara. em cima dele, que bom. Tu vai pegar quem? Tu grandão, tu vai ficar com o zagueiro, tu vai sair do zagueiro. Vai nele. Tá entendendo como é que são as coisas assim? Tem lógica, verdade. a experiência. É Pô, verdade. eu lá falei, caraca. Enfim, aí veio o Felipe. Pô, no primeiro treino. Aí tu fala, não é Deus. Porque, cara, tinha tudo pra dar errado. Porque ele não jogou nos juniores. Você pode caçar, ele não jogava. Ele era veio só do salão suspenso. direto? Aí ele ficou no juvenil, só que não treinava e suspenso. Quando era suspenso. Aí quando chegou no junior, os caras tinham mandado ele embora, suspenso, aí chega o Lopes, ele fala, bota pra treinar. Como é que tu vai explicar isso? Caramba. Tá entendendo assim? É verdade. Tanto enquanto que eu falei, cara, não tem como... Eu mesmo, eu tô falando de mim, pô. Lateral direito. Se eu ficar só, não tem lateral direito aqui não. Tá bom, ele ia embora. Seu Edson Bentes, não conhecia ninguém. E aí eu falei, lateral direito. E aí eu fui lá e falei, Paulo Roberto. Só vou jogar igual o Paulo Roberto. Daqui pra lá, vou olhar e se vira. Então, assim, as coisas... Aí você acha, as coisas não acontecem por acaso, né? Tem um propósito para aquilo acontecer. É que a oportunidade surgiu, né? Porque a oportunidade é diferente de aproveitamento, né? Das pessoas que se aproveitam. É verdade. A oportunidade surge sem você criar nada. Deus... A circunstância criada por alguém que hoje nós entendemos que Deus cria aquela circunstância para que você possa se beneficiar. Né? Então tem coisas que acontecem que não tem como explicar. Por quê? Porque você não fez nada. Então alguém fez alguma coisa para aquele momento. E aí hoje, pelo entendimento que temos, você sabe que Deus faz isso. Cria oportunidade para você olhar e falar, sou eu. E aí ele te capacita, e aí por isso que eu falo. Com 2, 3 treinos, o treinador olhou e falou, vem cá. Ele tinha todos os motivos, mas Deus mudou o cenário. Ele podia falar, Nelson, você volta para lá, porque eu tô precisando de um lateral direito. É verdade. E o Edinho foi um cara que, assim, muito gente boa comigo, muito. Ele teve carinho comigo. Maneiro. Pensa num cara assim, porque imagina, cara. Tem uma vez que... Sabe por que comida? Porque teve uma época que o meu apelido era comida no Botafogo. É mesmo? Por que comida? É sugestivo, né? Tu imagina, eu passava fome na Vila Kennedy, na concentração. Quando eu chegava no Atlântico Sul, vamos almoçar. Pô, Leandro, eu olhava aquela mesa de ponta a ponta. Meu sonho era comer um pudim. Meu prato... Bah. Pedreiro, aquele prato de pedreiro. Meu prato... Aí se concentrava eu e o Rogério Pinheiro. Comia pra caramba. Daqui a pouco vinha sobremesa. Quando eu olhava, vamos pra sobremesa. E eu olhava aquele pudim. E Pegava o primeiro pedaço. Que bom que não precisava pesar. E eu falei, não, vou pegar mais um pedaço. Acabava aquele, eu falei, vou pegar mais um pedaço. Aí vai pro sono da tarde. Foi aí que os caras começaram a me zoar. Tô lá no quarto, daqui a pouco... que eu olho aquele olho mágico e falei, Rogério, Edinho. E falou, Edinho entrou quando eu abri a porta e falou, tu comeu o pudim todo, Nelson? Eu pensei que ele fosse me dar uma dor, mas foi muito engraçado, ele baixinho, ele falou, tu acabou com o pudim, cara, aonde tá o pudim? E dali pra lá, quando passava, ele falou, eu comi, porque tinha aquele negócio do dinossauro, lembra do desenho? Então ele começou a abrir a geladeira, quero comida. Ele falou, é o comida. E aí começou a comer. Até hoje tem alguém, alguns jogadores do Botafogo me chamam de comida, cara. Maneiro. Então, assim, e até hoje, tá, gente? Eu continuo comendo e bem, cara, graças a maneiro. Deus. Agora eu não passo fome, graças a Deus. Aqui, e essa transição do Vasco, do Botafogo pro Vasco? Você lembra dessa transição? Eu tava. Lembra quando eu falei aqui do Jair Pereira? Aham. E aí o Botafogo começou, o presidente era o Carlos Augusto Montenegro. Aí o Sérgio Manuel, numa reunião, falou, tu é o Pinóquio, cara.
Cara, aquilo pra mim era o... Sério, Tu cara? não tem noção, Mandou cara. na cara dele? Do Pinóquio. Falou pra tu é o Pinóquio, tu mente. Que Teu isso, a gente fazia, cara, a gente... Tava devendo salário? Devia tudo, ele me devia bicho, me devia salário. Aí o Jair Pereira chegou, eu doido pra ir embora. E aí eu jogava com ele, então eu era expulso, não sei o que. O Jair Pereira chegou, com aquele jeitão dele, aquela marra dele, falou: vem cá. Eu falei: eu vim esse cara com a resenha. Aí quando eu sentei, ele falou: olha, mudar. Não, meu jeito de dizer, eu vou mudar. Tá melhor, pô. Mas não pode assim, não. Vou falar uma coisa pra você, hein? Ele fazia isso, não dou moral pra eles, não. Tá resenha. Não dou moral pra eles, não. Joga 2 sem ganhar um amarelo. Eu aposto com você, hein? Vai por mim, pô. Vou te chamar pra te pagar. Falei: professor, você é muito mentiroso, professor. Aí, tô te falando. Cara, e aí, 3 partidas a gente ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo e ganhou do outro time aqui, ganhou do Fluminense. 2-1, 2 gols do Túlio, eu tomei uma cotovelada, que a cabeça do cara bateu aqui. Sério? E aí eu faço um lançamento de 3 dedos, do Túlio, cai na cara do gol. Cara, vou te falar, na terça-feira, tô em casa, descansando, daqui a pouco toco o telefone, passa aqui na General Severiano. Pra quê? Pra te pagar. Caraca. Eu falei: não vai me pagar. Lembra, ele era mentiroso. Eu falei: tu não vai se fazer eu sair de casa. E eu tava em Padre Miguel, eu falei: se eu sair de casa, esse cara não me pagar. Me pagaram. Pagaram? No dinheiro. Quanto que te deve? X, toma. Eita. Atrasado, toma. X. Eu saí de lá, eu parecia que esse deputado que colocava o dinheiro na cueca, colocando para entrar no carro. E aí eu fui falar com o Jair, né? Então aí o Jair, logo depois, aí eu faço um ótimo, excelente campeonato. Foi um dos melhores da minha vida, assim, com o Jair. Muito bem, cogitadíssimo. Isso o quê? 93? 94. 94. Cogitadíssimo. Aí ele vai pro Vasco. Quando ele vai pro Vasco, ele vai pro Brasileiro. Não, isso em 95, né? Aí em 94 a gente, porque ainda em 94 ainda tinha o campeonato, não era ponto corrido. Não era ponto corrido. Era chave. É. Aí foi o único time carioca, foi o Botafogo, que foi pra 8ª de final. A gente perdeu pro Atlético Mineiro. A 8ª de final. Então, quando. Aí era o treinador Renato Trindade. Aí depois veio. O Renato Trindade ficou, né, no Carioca, e já veio com outro e tal. Uma história do caramba e tal. Aí tentou me sacar. E aí, logo depois, veio o Jair. Quando veio o Jair, aí o Jair daqui a pouco ficou, fomos bem, então o Jair vai pro Vasco. Pô, eu tô em casa, daqui a pouco eu tô em casa. Aí toca o telefone, é o Dr. Eurico. Sério, cara? Falou: alô? Eu falei: alô? Aí ele: você já é meu jogador, hein? Eu falei: quem tá falando? Dr. Eurico. Eu falei: que Dr. Eurico? Aí eu desliguei o telefone. Falei: isso é bom. Ligou na cara. Pensou que era trote? Trote. Aí ele me Você ligou, tinha convencional em casa? O meu pai, eu me lembro como fosse hoje, né? Nós estávamos no primeiro apartamento que eu comprei, nós estávamos colocando luz. Tal. Tava eu e meu sobrinho, né? Porque eu tenho um sobrinho, eu sou caçula, eu tenho um sobrinho, eu tenho 51, meu sobrinho deve ter aí 63 anos. E eu tava com meu sobrinho. E aí o meu sobrinho foi. Tava assim, ele falou: quem? Eu falei: o cara falou aqui que o Dr. Eurico. Aí botei o telefone assim, ele lá consertando, ele assistiu só na resenha, toca de novo. Você já ligou o telefone na minha cara, pô? Eu falei: quem tá falando? Dr. Eurico, pô? Tu tá maluco? E eu falei, aí eu já tremi, né? Eu falei: essa voz não é estranha, não. Aí eu falei: caramba, daqui a pouco pega o Jair. Eu falei: calma aí então pra você ver. Aí veio o Jair: quem me deu chamar? Eu falei: caraca, professor. Aí ele começou a. Ele falou: não, vem pra cá, pô. Vem pra cá. E eu já tava brigado, porque eles me deram só uma parte, aí eu já queria sair, já tava num momento já desgastante, eu via. E aí
Quando o Jair foi para lá, ele me convidou, e aí naquela época tinha um dono do passe, né? Depois do meu passe passou, era do seu Antônio. O seu Antônio foi uma figura muito marcante da minha vida, embora em algumas coisas não me ajudou, porque eu usava as coisas muito de boca. E acabou me prejudicando. É mesmo? Não tinha esse negócio de empresário, de jogador, contrato? Já tinha, mas ele não, entendeu? Assim, ele não agia com essa forma. Então, ele confiava em todo mundo e acabou me... Mas, assim, foi um cara muito importante. Enfim. E aí eu fui pro Vasco. Aí nessa troca, vai eu e falecido Jefferson, lateral esquerdo. Jefferson voando. E, Leandro, não foi fácil. Fiquei 4 anos no Vasco, mas não foi fácil. O primeiro ano de 1995 não foi legal. 96, então, meu Deus, o time não era um time tão forte. E era um time que, assim, aí quando chega, o Juninho chega, eu chego dia 20 de agosto, o Juninho chegou dia 10, ou no início do mês. Eu cheguei dia 20 de agosto de 1995. O Juninho estava lá. E foi um período, eu e o Juninho, a gente aquecendo, porque tinha aqui uma coisa assim, aquecendo, o time era vaiado, cara. O Juninho falava, como é que pode isso e tal? Aí o nosso time era um time bom, cara. Porque o Juninho veio como contrapeso, né? Assim, não era aquele cara. Embora, assim, quem era que chegou foi o Leonardo. Tinha a família ali no esporte, né? Sim. Mas quem chegou com moral foi o Leonardo, que veio junto. Quem veio, o Leonardo, ele veio, tipo assim, empurraram ele, graças a Deus, para o Vasco. Até porque o próprio Ricardo Rocha já tinha indicado ele, né? Mas quem veio com essa moral foi o falecido Leonardo, Pontinha e tal. Jogava demais. Aí o time era Ricardo Rocha, era Germano, Ricardo Rocha, Pimentel... O outro zagueiro, esqueço o nome, o Jefferson. O Divan veio em 97. O Divan veio numa leva de 97 de quase 10 jogadores do Madureira, cara. E ele foi o único, ele e o Nasa foram o único que ficaram. Todos os outros saíram, entendeu? E aí a gente passou um período era muito interessante, porque assim, jogar no Vasco não é uma coisa fácil, né? É muito complicado, ainda mais as cadeiras ali, complicado, né? Muito complicado. E aí eu perguntava pro Jefferson, cara, e aí ali eu me vi muitas das vezes com a intenção de parar, assim, chegava em casa, porque você sentia que tinha algo que, né, mesmo? e assim, um peso, né? Finge que você jogava uma partida bem, mas o outro você não conseguia manter uma regularidade, mas assim, não era, eu me cobrava muito, eu sempre me exigia muito demais. E eu falava com o Jefferson, tadinho, falecido Jefferson, ele falava, eu não estou conseguindo. E uma certa feita nós chegamos, cadê o Jefferson? E o Jefferson, o Isaías chegou e falou, Jefferson pediu para rescindir o contrato. Caramba! E fiquei assim, eu falei, não. Eu acho que foi através do Jefferson que eu falei, não vou desistir. Não é porque o Jefferson chegou, eu cheguei aqui, eu tô no time que meu pai ama. Meu pai tinha um Vasquinho. É mesmo? E eu falei, meu pai tá olhando pra mim e dizendo, filho, eu tô feliz daqui, né? Então eu vou ficar aqui, eu vou dar a volta por cima. E ali eu comecei a dar a volta por cima. Aí em 96 foi o divisor de água. E o divisor de água foi literalmente a patolada. Caramba. A gente foi bem, aí o Leandro voltou. E aí a gente já estava aí, eu comecei mesmo, aí veio o Carlos Alberto Silva, que era o treinador, e aí ele montou um esquema para colocar o Leandro, aí, porque o Leandro veio com moral, já era prata casa, atual campeão brasileiro, chegou no Vasco, aí ele botou o Luizinho, Leandro e eu mais um pouco à frente, montou um triângulozinho que, né, botou um pouco mais à frente, fortaleceu e a gente foi chegando, era um time com a defesa menos vazada e com ataque também muito positivo. E aí a gente foi jogando e tal. Só que depois ele saiu, o Leandro saiu, o Carlos saiu, né, razões técnicas. E aí veio esse jogo, né, do Cruzeiro, né, de 1996, que foi um divisor de águas, cara. Mesmo, cara? Foi, porque assim... Cara, tudo acontece, não é por acaso. Então, assim, daquilo... Mas aí eu também tive... Depois eu falei, cara,
porque eu lancei uma palavra que eu falei assim, pelo Vasco, vale a pena fazer tudo. É. E aí depois, o falecido Pai Santana falou, pelo Vasco faz tudo, é bom. E aí o doutor Eurico veio, foi o falecido doutor Eurico me chamou e falou, cara, tu é maluco, né, cara? Tu quer me complicar? Eu falei, doutor, esquenta não, pelo Vasco, meu irmão, aí viramos, e nós estávamos perdendo de 2-0. E explica um pouco desse jogo aí, cara, pra galera que não tá por dentro dessa resenha, 1996. pra poder ficar por dentro mesmo, pra gente esclarecer. Então, em 1996, a gente já foi jogar no Mineirão, então a gente começou perdendo um jogo 2-0. 2-0 pros caras. Aquele campo do Mineirão que era grande e a grama alta. E cansava, Não né? Com aquela dá, bola cara. pesada. Não dá, nada estava dando certo, nada estava dando certo. Nessa hora já estava 2-0 nessa hora. 2-0. E aí o Luiz Fernando veio pro lado esquerdo, tentou driblar, eu tomei a frente, quando eu vou passar por ele dá um carrinho, a gente se choca, o joelho dele bateu no meu joelho, doeu pra caramba. É mesmo? A minha intenção não era aquilo, porque não tinha ainda filmagem, era uma câmera só, e a outra pegava do outro lado. A minha intenção, falar a verdade, era dar um soco É nele. mesmo, cara? Caído, eu falei, vou dar um soco assim, né? E aí eu olhei pra parte assim, eu falei, não, pô, ninguém tá vendo. Olhou pro lado, olhou pro Olhei outro. pro outro, falei, ninguém tá vendo. Eu, paf, ele se contorceu e eu levantei. Cara, tu não tem noção. Caraca. No avião, o telefone não parava. Ele Sério, cara? Nelson, todo mundo pegou você patolando. Os fotógrafos na hora, E aí, amigo. porque não tinha aquilo. Não tinha filmagem, não tinha tudo. E aí todo mundo, eu falei, pronto, ele lá se contorcendo. Então tu também queria assim, eu não tomei cartão amarelo no jogo. Falei, não, levantei, saí na boa, mas com a mão toda cheia de sangue. Eita, E cara. aí, E hoje, se tivesse VAR, né? Hoje já mandava revisar. Eu já ia passar. Ia passar até lá no telão. Lá. Ia passar no telão. Só que assim, foi muito engraçado, porque aí a gente virou o jogo para 3-2. Cara. E aí todo mundo veio me perguntar, mas até então não tinha ainda aquela coisa, né? E aí eu falei, meu irmão, pelo Vasco. Ah, aí voltamos. Cara, todo mundo começou a falar. Quando eu fui ver o lance, que já tinha tido Já uma tinha repercussão. estourado, já Porque tinha- passou. Vocês No vieram de sábado à avião? tarde, viemos de avião. Quando chegou aqui no Rio já tava. Já, porque O jogou no jornal sábado à já tarde. tinha noticiado. Antigamente o jogo televisado era sábado às 4 horas. Não sei hoje se tem mais, cara. Porque eu tô difícil até alguns treinadores aí. É, só em TV fechada. TV Então tá. fechada. Antigamente era assim, É. enfim. E quando eu cheguei aqui, todo mundo falando aí foi para São Januário, todo mundo brincando, e eu sempre muito brincalhão, na boa. Aí logo depois veio do Valderrama, veio do Ailton, careca, cabeçudo, Ailton, do Flamengo Aham. e tal, ele estava jogando no Fluminense. Só que o Ailton levou a coisa mais na experiência, né? Aí começou a falar, envolveu família, e eu continuei, a partir de agora eu vou medir se é Nelson Ned, se for Nelson Ned eu não aperto e tal. E comecei a brincar com aquilo, só que, cara, tem uma hora que tu tem que sentar na frente dos caras de toga. Pô, e os caras não falam do futebol, cara. Cara. Tu não tem noção o que é o STJD. Eita. Parece que você matou alguém, esquartejou alguém É e mesmo, tal. cara? Meu irmão, eles falam que você tem que ser banido. Ih, Não, você nunca participou, então. Não. Alguém aqui já participou? Tu nunca participou. não. Meu irmão, eles não falam de futebol. Sério? Eles não falam, ó, essa jogada assim foi de ilegal, não. Isso é um crime. Ih, Tinha que ser banido, tinha que ser tirado, levado para delegacia, processo e tal, tem que ser Eita, preso. que isso? É uma coisa que eu me lembro. Aí vai o De Aranha. As histórias do futebol. Foi eu e De Aranha. cara. O STJD. O cara começou a falar com o De Aranha, né? Ó, não fala assim comigo não, que eu sou sujeito. Deran carteirou o cara. Porque cara, eles não falam de você bonitinho. Começou a falar do De Aranha nervoso. E o De Aranha deu, como é que é? Tá alegre? Tudo assim. E aí, tá alegre? Tá alegre? Então, nesse dia, sentou eu e o De Aranha. E o cara começou com o De. Que sempre como o jogo, meu irmão puxou a ficha do De Aranha. Que Eita. quando o jogador era assim, tem que ser banido, não pode trabalhar, que não sei o quê. E ele começou, isso.
para a sociedade, isso não é uma boa pessoa, isso não... O Delaney começou a se esquentar. Caraca. E tá lá o juiz falando do Delaney. Você fala direito comigo que eu não sou assim. E aí eu fui vendo, aí sentamos. Aí veio essa negócio, eu peguei 4 jogos, cara. Aí o Ailton foi absolvido, e porque levou pelo lado emocional. Eu não, fui brincar, meu irmão, quando chegou lá. Cara, falaram que aí os caras puxaram minha ficha. Eu não sabia que a minha ficha era toda. Tava tão violenta, né? Tá tudo anotado. Tá tudo anotado, meu irmão. Os caras puxaram os jogos do juvenil, do não sei o que, jogaram e falaram, cara, da onde ele saiu? Isso não tem condição nenhuma de ficar no futebol. Cara. As crianças estão sendo. Cara, eu falei, calma aí, cara, foi só uma patolada. Mas eu peguei 4 jogos. Eita. Então, assim, STJD, quando vai pra lá, o cara vai todo alinhado, falando, chega lá, só escutar futebol. E não é o futebol, cara. A coisa é bem pior. Quando eu falo isso, eu falo, quem já passou, pergunta quem já passou no STJD, você fala, rapaz. Terror psicológico, né? Parece que tua vida vai acabar ali, né? Cara, é mais ou menos assim. Cara, eu não sei, eu não tô jogando bola, eu tô fazendo uma outra coisa. Por causa disso, é muito ruim. Caramba. Galera, a gente esteve aqui com o Nelson, a gente vai ter que encerrar porque o nosso horário tá se esgotando. Mas antes de encerrar, já deixo aqui aberto o convite. Vai ter que voltar aqui de novo. Vai ter que voltar para completar essa resenha. Na nossa resenha o homem tem muita história. O homem faltou muita resenha. Eu sabia que um programa só não ia dar para comportar toda a resenha, porque não tem como resumir uma vida em 2 horas, né? Não. Então, mas nós temos um quadro aqui que a gente quer te homenagear. Pô, a tua presença aqui pra gente é inenarrável, né? A honra de ter você aqui com a gente, um cara super humilde, aceitou o convite, entendeu? De prontidão. E eu gostaria de agradecer em nome da equipe aqui, o Jonathan, o Santim, já tá ali fora meu tecladista, Andrezinho, tá ali. A gente vai fazer uma música em sua homenagem, que é a música que eu sei que marcou a tua carreira, marcou a tua vida. Uma música que fala ao teu coração. Muito. E a gente vai tentar. Eu vou tentar te homenagear aqui, porque eu conheço um pouco a música, mas a gente vai tentar te homenagear aqui. Espero que você tenha gostado de participar, e o convite já tá feito para nos próximos aí, a hora que você quiser, portas estão abertas, tá? Sim. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Vou fazer essa música, depois você faz as considerações finais também, tá bom? Ok. É isso, Nelson. Pô, bom demais.
Maravilha. Essa música é do Kleber Lucas, fala um pouco, Muito, toca na tua história, né? Fala um pouco no teu coração. muito. Muito da minha Pô. infância, muito da minha história Que bom, cara. e do que a gente vive, né? Eu não posso te deixar. Pô, Pois maneiro. uma coisa, a certeza disso, eu não posso te deixar, porque uma coisa eu sei muito bem, a presença, né? Legal. E no momento mais difícil sempre da minha vida, e logo assim que eu me converti, essa música foi eu acho que foi o ponto de partida, né? Falando assim, maneiro. porque me fazia lembrar de tudo, assim, de todos os momentos difíceis, e aí passei a entender que as coisas não estavam acontecendo por acaso, né? Mas a certeza de que a bondade e a misericórdia do Senhor não tinha se separado, né? Amém. Ele permitiu acontecer tudo aquilo na minha vida, mas ele dizendo, eu cuidei de você, eu continuo cuidando de você. Maneiro. Então hoje eu tenho, essa música é uma música para mim, sabe? Tem música e versículo, mas essa música é uma música para mim, para minha história, assim. Então, quando verdade. você me perguntou, eu falei, cara, na hora eu falei, só tem essa, assim. É verdade. Então, Tem que bom. música que meio que resume a nossa história, né? As nossas lutas, tanto as lutas quanto as vitórias. Tem as músicas que Essa música major, essa música e Isaías 43:13. Antes que houvesse o sol, eu sou. E Amém. não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu. Quem impedirá? Então, todos os dias eu falo, Senhor, antes de tudo isso o Senhor já existia e antes de tudo isso o Senhor já tinha me escolhido. E quando o Senhor escolhe, ninguém pode impedir. Maneiro. Então, estando aqui, Leandro, eu quero estender isso, né? Isso aqui é um resumo desse versículo. Maneiro. Antes de tudo, o Senhor já sabia Verdade. que você iria, mais o amigo, iriam criar isso aqui. Maneiro. E que o nome do Senhor fosse glorificado para isso. Bacana. E tem coisas que acontecem que a gente não entende, né? Por causa do processo. Mas o propósito é muito maior do que o processo. Então, quando a gente passa a entender que, antes de tudo isso, ele fala, ninguém pode escapar das minhas mãos quando eu opero. Ninguém pode impedir. Então, eu louvo a Deus por isso. Me faz lembrar que quando eu recebi a ligação do Santinho, saiba que já tenho uma estima muito grande pela vossa pessoa. Amém. A gente pôde conversar um pouquinho da experiência, da vivência e se criou uma amizade. Eu costumo dizer para os meus amigos, né? Aqui tem 2 pessoas que são meus amigos. Eu digo que é presente. Amém. Porque quando Deus faz alguma coisa, quando Ele quer abençoar alguém, Ele não dá coisa. Porque quando a gente ganha alguma coisa, a gente não comemora com carro, com casa. É verdade. A gente com emprego. A gente não comemora, a gente comemora com pessoa. E dessa pessoa você não chama qualquer um. É verdade. Você seleciona. Então, a amizade é selecionada, é um presente de Deus. Saiba que você foi um presente de Deus na minha vida. Amém. Muito obrigado por ter me convidado. Amém. Muito obrigado por toda a nossa história, nossa conversa. Quero aqui também externar ao nosso amigo Santinho, que foi o canal de bênção, né? Santinho é parceiro demais. Pô, esse aí. Estou acompanhado do eu falo para ele todo dia, né? Eu sou um privilegiado. Eu tenho um amigo, eu tenho um irmão em Cristo Jesus, eu tenho um amigo, e eu tenho um pastor, Amém. né? E tenho um amigo. Então, assim, obrigado, gente. Obrigado. Não, você vai voltar mais aí, tem que contar. E Não nisso, contou nenhum 10% da resenha. Tem uma coisa, tem mais coisas, Pô, né, tem cara? que Mas vir, mas assim, o bom é isso, né? Deixar Uma certa com vez gostinho de alguém quero falou, mais. alguém falou assim, ó, não gasta tudo, deixa com gostinho de quero mais. Isso aí. Saiba que eu tô muito feliz. Pô, O a nervosismo gente foi embora também. quando falou, pronto, eu não podia mais correr, eu queria correr. Mas saiba que eu tô muito feliz. Obrigado pela Pô, oportunidade. obrigado você, cara. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Valeu. Tá bom, meu? Obrigado você. Quero agradecer a todos aí. Galera, se inscrevam no canal, ative o sininho, as notificações, ative o sininho aí, tá? Porque vamos ter muito mais resenha. O Nelson vai voltar aqui com certeza. Ficou faltando muita coisa.
Ficou faltando, né? Ficou faltando muita coisa. Não tem como terminar assim, porque tá um negócio inacabado, né? Não, Mas o Nelson vai voltar e com certeza pra gente poder. Tivemos um problema lá na rede vizinha, né? Caiu lá a live, mas conseguimos chegar até o fim, né? Vai estar completa aqui no YouTube. E vocês aproveitem aí, tirem de melhor dessa história aí. Que o melhor é isso, que o Nelson é um batalhador, é um guerreiro, é um cara que veio de baixo e mesmo dificuldade, sem pai, sem mãe, desde novo, ele venceu na vida, é um cara vencedor, é um cara que não se perdeu nas drogas, não se entendeu? Teve muito jogador, a gente que sabe que no meio da sua trajetória, às vezes estava aí em noitada, doidão, e bateu de carro e morreu, ou então foi banido do futebol no doping, né? Mas o Nelson não. O Nelson foi até o final da carreira e seguiu, é um vitorioso, é um cara que tem muito mais histórias ainda, tem, né? Tem muito mais histórias para contar. Dentro dessa história toda, só para resumir, lembra da pessoa? Então, assim, a minha vida mudou quando Deus me deu uma mulher de presente. Né? Quando eu conheci há 12 anos atrás a minha esposa, Daniele de Souza Melo de Araújo, que está vindo. Meu amor, você também é um presente de Deus na minha vida. Amém. A minha vida mudou. Eu digo ao contrário em casa para não dar moral. Mas eu vou falar aqui. Eu digo hoje. A minha vida mudou quando eu disse para você que eu terminaria os meus dias ao seu lado. Eu te amo e obrigado por você existir. Amém. Isso eu tô com moral com mais 100 anos. Agora já era. Agora, filho, acabou. Pode esquecer esse negócio de dormir no sofá. Acabou, garantiu, pô. Sai, garantiu. Pô. Valeu. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Tamo junto, tá? Obrigado. As portas estão abertas. Quando quiser voltar. Você que convida, eu tô aqui. Valeu. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Show de Esse foi bola, nosso podcast aí. Um grande abraço.